A pergunta é boa, né? Porque faltam 48 horas para o derby. Ele quis usar os 60 dias que ele estava no poder para fazer uma espécie de balanço e tudo mais. Na sexta-feira vai estar marcada já Romeu Tuma Júnior também, vai falar como presidente do Conselho Deliberativo, numa coletiva no mesmo lugar, para atualizar o lance de fatura de cartão, punições, comissões de ética e tal e tudo mais. Menos mal que essa coletiva foi no Parque São Jorge, que é onde o Tirone brincou, é o clube, né? O clube em confusão, nesse caos todo, e o CT ficou lá isolado com os jogadores treinando e tudo mais. Então, menos mal que aconteceu isso. Eu senti falta, uma espécie... Se você vai fazer um balanço de 60 dias, o que talvez poderia ter sido feito, e obviamente não partiria dele, mas teria que partir de pessoal que é assessor dele, dar um papel na frente dele e falar assim, ó, base... Olha, a gente... Tópicos, né? Por tópicos. Tínhamos... A gestão contratou 87, um monte desnecessário. A gente já limou 50, já trocamos o treino, marketing. Estava acontecendo isso, mesmo que fosse por tópicos, sem se aprofundar tanto em cada tema. E aí, a hora que abrisse as perguntas, cada um dos jornalistas poderia se aprofundar um pouco mais em alguns temas. Mas eu senti um pouco falta dessa organização por departamento, alguma coisa que poderia ter sido feita. Teve gente que falou, mas ele foi muito sossegado, não sei o quê. Cara, eu conheço o Osmar há, 20 anos. Para se ter uma noção, em 2007, a eleição temporária, que era aquela quando o Dualib pede a renúncia, ele já lutou por ela em 2007. Era sonho dele, desde 2007, ser presidente. E eu conheço o Osmar há muito tempo. Ele perdeu 3 eleições, seja como vice, como candidato e tudo mais. Ele sempre foi assim. Eu imaginava que não ia ser não ia ter gritaria, não ia ter acusação, não ia ter palavras muito fortes. É o jeito do cara e eu sabia que ele ia agir dessa maneira. Eu confesso que eu até achei que foi melhor do que eu imaginava, porque perguntas como essa do Memphis, por exemplo, a 48 horas de um derby, cara, a chance dele escorregar numa casca de banana, falar alguma coisa e automaticamente respingar no CT, respingar no Memphis, a 48 horas de pegar o Palmeiras era muito grande. E ele se saiu até que bem. Temos um contrato, vamos pagar o que está acordado e é isso aí. E vamos embora para o jogo. Então, eu achei até que ele foi bem de maneira geral, conseguiu... em vários assuntos não se comprometer tanto, aí eu já imaginava o pedido de união para todo mundo, chega desse caos político, essa briga política, vamos pensar no Corinthians, eu já imaginava esse tom também, tentando acalmar ali internamente o clube. Era necessário a coletiva? 60 dias? Poderia ser depois do derby? Só que aí também é aquela coisa, né? Se ele faz depois do derby, ele só tem 3 dias até a eleição. Porque dia 6 a decisão, o segundo jogo, dia 9 tem o referendo para tirar o Augusto Melo, para confirmar o impeachment ou não. 3 dias. Aí se ele faz uma dessa, você quer desfocar, ele foi eliminado pelo Palmeiras, você quer desfocar. Ou, você só está se aproveitando porque passou pelo Palmeiras. E aí ele ia ser acusado também de estar usando aquele momento, seja ele para desfocar ou para se enaltecer, também. Então, nessa hora, fazer antes do derby, antes dos 2 duelos, me parece até um pouco coerente no sentido, o resultado não vai influenciar nas coisas que eu tenho para passar para vocês. Então, nesse sentido, eu acho que é ok ele ter falado, não acho que ele se comprometeu em muita coisa, também não quis comprar briga interna com Andrés, com Duílio, com o próprio Augusto, de alguma maneira. Eu acho que isso daí também ele tentou deixar... punições e tal, isso é com o Romeu. O Romeu, ele fala em sexta-feira com vocês, ele é o presidente da comissão, eu estou aqui para comandar o clube. Então, ele também pegou alguns assuntos ali que internamente seriam mais espinhosos e também, de alguma maneira, tirou da frente. A minha pergunta para ele, por exemplo, foi a seguinte na coletiva. O torcedor do muro para fora quer apuração, punição, um Corinthians diferente, tudo mais. Do muro para dentro, você conhece muito bem a política, você tem as conversinhas de bar, as salinhas, as reuniõezinhas, essa politicagem toda. Como conciliar esses milhões de torcedores que querem punição a falcatruas, a desmandos, e esse mundinho que você conhece bem e que vocês todos sempre ali tentando, fazendo, amiguinhos ali, tal.
Ah, mas aí o Corinthians tem que pensar nas coisas melhor para ele, a gente tem que pensar a união, e aí ele veio por essa daí, porque essa é a dificuldade de um cara como o Osmar, sobretudo interino. O povo do lado de fora, do muro do lado de fora, quer punição a essas palhaçadas de nota fiscal, de fatura de cartão de crédito. Ele não quer deixar pedra sobre pedra. E lá dentro? Os amiguinhos, os conchavos, os conselheiros, os sócios. Ali a gente sabe que aquele mundinho do muro para dentro é aquele mundinho entre eles. Como conciliar? Essa foi minha pergunta. Como você não vai desagradar esse povo para atender esse povão do lado de fora? E aí, vamos ter união, todo mundo. Aí ele veio com essas respostas mais ou menos, enfim, que não sai do muro. Então, mas assim, de qualquer maneira, essa era uma coletiva que, dentro da sua pergunta, poderia vir um enorme estrago para o derby. Um enorme estrago. Ele fala coisas que respingariam muito no elenco. Isso não aconteceu. Ele evitou falar, pediu união para o clube, falou mais de uma parte política, financeira também, da contratação de jogador, quando ele fala assim, mas eu quero deixar claro, é dentro das possibilidades, que é mais ou menos o que aconteceu com o tal do Biel lá, que o Atlético Mineiro levou. Quanto? 7 de euros? Não temos condição, esquece, não vamos contratar e passa para a próxima. E tá cobrando lá o Fabinho, os caras, e aí, não tem ninguém aí que não, ou é por empréstimo, ou que tá livre no mercado, não adianta, eu não vou querer gastar, eu não posso gastar 5, 7, e o Corinthians segue sendo o clube que menos contratou da Série A na temporada. Tem um jogador contratado nas 2 janelas até agora. Então o clube ainda tenta seguir firme nessa situação. Assim, de maneira geral, eu esperava menos da coletiva. Eu esperava que ele ia escorregar mais, trazer mais problemas do que soluções. Se não trouxe soluções, também não trouxe problema. Acho que esse é o meu resumo da coletiva.